Olá a todos, eu sou o professor Leonardo, estamos aqui de volta no nosso curso preparatório para exame de ordem na disciplina de Direito Penal, dando continuidade ao nosso bloco de aulas sobre teoria geral do delito. Na última aula nós começamos a ver com mais detalhes a ideia de tipo e de tipicidade como essenciais para a construção do conceito analítico de delito. Vimos que a tipicidade nada mais é do que uma relação entre a conduta humana praticada no mundo empírico e aquela descrição tida como relevante penalmente pelo legislador. Vimos também que essa tipicidade não pode se dar apenas no plano formal. Também tenho que verificar se há uma lesão efetiva a bens jurídicos para falarmos então em uma tipicidade material. E vimos também que os tipos penais possuem determinados elementos característicos. No caso, a conduta, o sujeito ativo, o sujeito passivo e o objeto material. Vamos continuar então com o nosso estudo sobre o tipo e a tipicidade, verificando agora algumas informações importantes sobre o chamado tipo doloso, ou seja, quando eu pratico determinada conduta com a intenção de causar o resultado e o legislador contempla essa vontade no tipo penal. Quando eu falo, então, de tipo doloso, eu falo necessariamente em dois grandes elementos, vontade e consciência. Quando eu falo da vontade, eu falo da vontade de realizar a conduta prevista no tipo. E quando eu falo de consciência, eu falo do conhecimento da situação fática em que se encontra o agente. Desse modo, podemos falar que dolo é a vontade e consciência dirigidas a realizar a conduta prevista no tipo. Dessa forma, então, eu vou ter um crime doloso, toda vez que houver vontade e consciência. No Código Penal, como nós já mencionamos anteriormente, o artigo 18 contempla o crime doloso no seu inciso 1, quando diz que disse o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Sendo que o parágrafo único estabelece que, salvo os casos expressos em lei, ninguém poderá ser punido pelo fato, senão quando o pratica dolosamente. Então, o Código Penal estabelece como regra geral a prática do crime na forma dolosa. Esse dolo pode ser classificado da seguinte forma. O dolo pode ser tido como direto, indireto ou alternativo. Quando eu falo do dolo direto, eu falo daquele agente que quis efetivamente praticar a conduta descrita no tipo. Então, nós temos aqui, na primeira parte do inciso 1º do artigo 18, o chamado dolo direto de primeiro grau. Então, nessa espécie de dolo, o agente pratica a conduta tendo por interesse último a obtenção do resultado. Mas eu também posso ter, eventualmente, o chamado dolo direto de segundo grau, quando, para a prática de uma determinada conduta voltada a um resultado, eu assumo qualquer outro resultado decorrente daquele planejado como fazendo parte do meu plano. Imagine, por exemplo, a situação daquele que deseja matar alguém pelo emprego de um explosivo. Se ele deseja matar alguém pelo meio explosivo, vai poder causar lesões a terceiros que não são efetivamente os alvos da sua conduta. Mas ao empregar aquele meio, eu tenho como parte do meu plano mental o resultado lesão a terceiros. Além do dolo direto de primeiro grau, também posso ter o dolo direto de segundo grau. Esse dolo direto de segundo grau ocorre quando, a partir da escolha dos meios para obter o resultado, determinados desdobramentos são tidos como decorrência natural daquele meio empregado, daquele resultado desejado. Por exemplo, quando eu escolho praticar um crime de homicídio pelo emprego de explosivo.
eu posso efetivamente matar outras pessoas com a explosão, outras pessoas essas que não a vítima originalmente desejada, mas essas mortes adicionais fazem parte do meu planejamento, portanto, em relação a esses terceiros, estou agindo com dolo direto de segundo grau. Ok? Então, no dolo de segundo grau, o agente seleciona os meios necessários e dá como certos os efeitos colaterais decorrentes do meio empregado. Enquanto que no dolo direto de primeiro grau, como nós já vimos, o agente direciona a sua conduta exclusivamente para uma vítima ou vítimas determinadas. Ok? No chamado dolo indireto, eu vou ter o agente que assume o risco de praticar um determinado resultado, embora não o queira diretamente. Aqui nesse dolo indireto, nós também temos o uso da expressão dolo eventual, né? A gente já viu isso durante a faculdade, né? Aquele que assume o risco do resultado, né? Embora não o queira, ele incorre também numa conduta dolosa a título de dolo eventual. Então, embora não querendo praticar a infração penal, o agente não deixa de agir e com isso assume o risco de produzir o resultado. Resultado esse que já estava no seu plano de previsibilidade. Muito cuidado aqui com essa questão da previsibilidade, porque ela estabelecerá efetivamente uma linha divisória importante em relação à chamada culpa consciente, que nós vamos ver mais à frente. Então, aqui eu posso ter um dolo direto, de primeiro ou de segundo graus, bem como um dolo indireto ou eventual. Também vou ter aqui o chamado dolo alternativo, quando eu quero praticar uma determinada conduta voltada a um resultado independentemente de quem será a pessoa atingida. Exemplo clássico de crime praticado com dolo alternativo está na conduta daquele que passa a disparar indistintamente contra pessoas num espaço público, pouco importando que pessoas serão atingidas. Então, ele age com dolo contra qualquer das pessoas que venham a ser atingidas pela sua conduta, ainda que ele não tenha escolhido especificamente esta ou aquela vítima, né? Qualquer das vítimas atingidas contempla, né, o plano mental, preenche o plano mental daquele agente. Ele não tinha a intenção de lesionar pessoa determinada, mas sim pessoas indeterminadas. E obtendo êxito nisso, ele pratica o crime com dolo alternativo. Ok? Então, resumindo, dolo direto de primeiro ou de segundo graus, dolo indireto ou eventual e ainda o chamado dolo alternativo. Ok? Nós vamos ter também ainda uma outra classificação em relação ao dolo, e essa classificação também se faz importante, segundo a qual o dolo pode ser genérico ou específico. Quando eu tenho o dolo genérico, eu tenho aquele que tem tão somente a vontade livre e consciente de praticar determinada conduta, né? É o dolo que é exigido na maioria dos tipos penais. Mas também posso ter o chamado dolo específico, na medida em que o legislador pode exigir uma finalidade para determinados crimes, e essa finalidade está prevista no próprio tipo, né? Quando o legislador se utiliza de formas como com o fim de, para o fim de, ele está falando de um crime a título de dolo específico. Então, nós podemos dividir da seguinte forma: o dolo genérico é aquele no qual não há uma intenção específica de praticar a conduta e obter o resultado, né? Basta a vontade de obter o resultado. Enquanto que no dolo específico, o resultado é desejado para atender a uma finalidade outra prevista pelo agente. Ok? Então, nesse sentido, nós temos essa outra divisão para o dolo. Pode ser genérico ou pode ser específico. Em regra, os tipos penais exigem dolo genérico, tão somente. Toda vez que o legislador exigir dolo específico, ele fará uso de determinadas expressões para identificá-lo. Por fim, o dolo também pode ser dolo de dano
ou dolo de perigo. Eu posso ter o dolo voltado à obtenção de um resultado lesivo para determinado bem jurídico, ou posso me contentar tão somente com o perigo a esse bem jurídico. Nesses casos, o legislador antecipa a tutela penal, ele faz com que a conduta meramente perigosa já se faça relevante e, com isso, dá, pelo menos em tese, uma maior proteção ao bem jurídico para que ele não seja efetivamente lesionado. E aí, essa divisão entre dolo de dano e dolo de perigo também será relevante no momento da tipicidade, no momento de se fazer o juízo de tipicidade. Ok? Por sua vez, quando eu falo do tipo culposo, eu estou falando daqueles elementos contidos no artigo 18, inciso 2, como nós já vimos anteriormente. Negligência, imprudência ou imperícia. Quando eu falo de culpa, eu falo necessariamente de quê? De uma conduta humana que gera um resultado não desejado, diferentemente do que nós tínhamos lá no crime doloso, que como nós vimos, no dolo eu exijo vontade e consciência. Aqui eu não exijo necessariamente nem vontade nem consciência. Por vezes a conduta será praticada de acordo com uma vontade determinada e aí essa conduta redunda num resultado não desejado. Então, nesses casos, eu estou falando em culpa. Essas três modalidades de culpa, que nós vamos ver agora, negligência, imprudência ou imperícia, compartilham, pelo menos a princípio, essa ausência de voluntariedade quanto ao resultado. Eu posso até praticar a conduta orientado pela vontade, mas eu não tenho a intenção de causar aquele resultado. O resultado não era desejado. Quando eu falo de imprudência, eu falo sempre de um comportamento humano sem a observância dos cuidados necessários. Imaginemos, por exemplo, a conduta de alguém que dirige um veículo automotor acima do limite de velocidade previsto para determinada via pública. Então, essa pessoa está assumindo um risco além do permitido e, ao assumir esse risco, mesmo sem ter a vontade de praticar um resultado, se esse resultado ocorrer, ela poderá ser punida a título de imprudência, na medida em que ela não tomou os cuidados necessários, ainda que não desejasse o resultado. Já na negligência, eu tenho aquela pessoa que age de modo incongruente com o que seria exigido em termos de cuidado. Enquanto que na imprudência eu faço algo, na negligência eu deixo de fazer algo e, ao deixar de fazer algo, eu estou ali me comportando de modo indiferente, de modo contrário ao dever de cuidado. Vamos imaginar, por exemplo, um casal que deixe a janela de seu apartamento aberta sem uma rede de segurança para proteger seus filhos ou mesmo um animal de estimação. Então, eu estou ali deixando de fazer algo e, ao deixar de fazer algo, eu não estou observando determinadas regras, determinados padrões de conduta e, com isso, eu estou também gerando um risco desnecessário. Com isso, eu posso falar em negligência nesse caso, se uma criança ou um animal vier a cair da janela desse apartamento. Eu não tomei os cuidados necessários por omissão, diferentemente do que ocorre na imprudência, em que eu não tomo os cuidados necessários por ação. Eu estou agindo imprudentemente quando eu assumo esses riscos pelo meu comportamento, e quando eu deixo de me comportar de determinada forma, eu estou sendo negligente. Por fim, quando eu falo de imperícia, eu estou falando sempre da inobservância por incapacidade individual de determinadas regras técnicas. Então, quando eu tenho uma inaptidão do agente para o exercício de uma determinada profissão, arte ou ofício. Então, todo aquele que age com imperícia age sem o conhecimento necessário para o exercício de uma atividade. Se nós imaginarmos, por exemplo, um enfermeiro praticando uma cirurgia cardíaca, o enfermeiro não tem os conhecimentos técnicos necessários, pelo menos em regra, para aquela atividade. Se ele, mesmo assim, se comporta
de modo a praticar a cirurgia cardíaca, então qualquer resultado lesivo decorrente dessa conduta poderá ser atribuído ao enfermeiro a título de imperícia, na medida em que ele não observou as regras técnicas necessárias para a sua atividade. Por fim, quando eu falo de culpa, em regra, a culpa é inconsciente, ou seja, o agente não prevê o resultado quando age de modo negligente, imprudente ou com imperícia. Essa negligência, imprudência ou imperícia se vincula à conduta e não ao resultado. O resultado, em regra, não é previsto. Mas eu tenho uma modalidade de culpa na qual há a previsibilidade do resultado. Lembrem do que nós vimos agora há pouco, quando falamos no dolo eventual. Eu tenho a previsão do resultado, mas eu não me importo com a sua ocorrência, lá no dolo eventual. Aqui eu vou ter uma modalidade de culpa onde há essa previsibilidade do resultado e é a chamada culpa consciente. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que o resultado não ocorrerá. Então, o resultado não é querido, não é desejado e nem é, ao menos, assumido a título de risco pelo agente. Então, nesses casos, eu tenho a chamada culpa com previsão. Estou agindo culposamente, prevejo o resultado, mas acredito sinceramente que ele não ocorrerá. Mas, pela negligência, imprudência ou imperícia na conduta, o resultado acaba ocorrendo. Ok? Então, com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos retomar na próxima aula, vendo algumas considerações finais sobre tipicidade e dando início ao estudo da antijuridicidade. Se gostou da nossa aula, compartilhe o seu vídeo e nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima aula.